gente, estão preparados para uma das questões mais fofas da FAMECA 2023? Vocês sabem que eu sou suspeita, porque toda vez que aparece questão de astronomia, eu acho muito fofa. Então esse é o caso dessa questão. Ele começa falando do exoplaneta Kepler 22b, que orbita uma estrela muito parecida com o nosso Sol, e foi descoberto por meio do telescópio espacial Kepler da NASA, por isso o nome, eu acho. Considerando que o raio de Kepler 22b seja 2 vezes maior que o raio da Terra, então já podemos anotar essa informação, o raio do K, que é o raio do Kepler, é igual a 2 vezes o raio da Terra. E, que mais? Para que a intensidade do campo gravitacional na superfície desse exoplaneta seja igual à intensidade do campo gravitacional criado pela Terra em sua própria superfície, então a gravidade dele é igual à gravidade da Terra, a massa do Kepler 22b em relação à massa da Terra deve ser, então a gente quer saber a massa do K. Então a gente tem que o raio do K é 2 vezes o raio da Terra, a gravidade deles é a mesma e a massa do K é o que a gente quer descobrir. Para a gente descobrir, a gente basicamente vai fazer uma relação entre os dois ali, né, bonitinhos. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que lembrar como é que a gente calcula a gravidade, qual que é a fórmula da gravidade. Dificilmente a galera lembra a fórmula da gravidade, se você lembrar, pode partir dela sem nenhum problema. E aí o que você vai fazer basicamente é comparar as duas, dado que elas são iguais. Mas, se você não lembrar, talvez você lembre da fórmula da força gravitacional, que é um pouco mais comum da galera decorar, então eu vou partir dela para chegar na gravidade, para daí depois igualar as duas e achar a relação entre as massas. Tá? Esse vai ser o passo a passo. Caso você não tivesse pensado nisso ainda, aperta a pausa agora, tenta fazer e depois você continua assistindo só para conferir se você acertou ou não. Certo? Então, vamos lá. Força gravitacional é a mesma coisa que força-peso. Peso a gente usa tanto que eu tenho certeza absoluta que você decorou. Peso é massa vezes a gravidade. A força gravitacional é aquela fórmula um pouquinho maior, que começa com uma constante, que é a constante da gravitação, que é o G maiúsculo, multiplicado pelas duas massas que estão se atraindo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Como a gente está pensando em uma coisa na superfície, então o raio vai ser o próprio raio daquele planeta, né? Daquele astro que seja, que é a distância da superfície até o centro dele. Então, eu vou usar R no lugar da distância. A massa desse objeto aleatório que a gente está imaginando não importa, porque ela vai cortar dos dois lados. E aí a gente chegou na fórmula da gravidade. Então, a gravidade é a constante da gravitação vezes a massa do planeta, dividido pelo raio dele ao quadrado, no caso de a gente estar falando da gravidade na superfície, que é o que a gente está falando nesse caso. Então, temos a fórmula da gravidade. E ele disse no enunciado que a gravidade do Kepler é igual à gravidade da Terra. Então, vou usar exatamente essa equação para substituir para o Kepler de um lado e para a Terra de outro lado. Então, do lado Kepler, vou dizer G, massa do planeta Kepler, dividido pelo raio dele ao quadrado. Do outro lado, vou usar os dados da Terra. E aí, a gente substituiu isso. E agora a gente vai usar os dados que a gente tinha ali, que basicamente era que o raio do Kepler é o dobro do raio da Terra. Tomando cuidado de o fato, lembrando, né, que o raio do Kepler está ao quadrado, então na hora que a gente substituir 2RT, tudo isso vai estar ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Antes disso, para facilitar a nossa vida, a gente pode cortar o G, que tinha dos dois lados, é uma constante, então necessariamente tem o mesmo valor, posso cortar. Aí do lado esquerdo da nossa equação, eu coloquei a Terra para o lado esquerdo, não me pergunte por quê. Então, do lado esquerdo sobrou massa da Terra em cima e raio da Terra ao quadrado embaixo. Do lado direito sobrou a massa do Kepler em cima, que é o que a gente quer isolar para poder descobrir a relação dessa massa com a massa da Terra. E na parte de baixo ficou 2 vezes o raio da Terra, tudo isso ao quadrado. Então, tanto o 2 quanto o raio da Terra estão ao quadrado. Por isso que a gente tem que botar um parênteses ali em volta deles antes de elevar ao quadrado. Então, elevaremos ao quadrado. Aí, do lado esquerdo não mudou nada, ficou mt sobre rt quadrado. Do lado direito ficou mk sobre 4, porque era 2 ao quadrado, rt ao quadrado. E agora a gente tem o raio da Terra dos dois lados ao quadrado, então a gente pode cortar o raio da Terra. E aí sobrou que mt é igual a mk dividido por 4. Então, a gente já pode multiplicar em x para já passar o 4 multiplicando a massa da Terra. Então, a massa do Kepler tem que ser 4 vezes a massa da Terra, que é exatamente o que diz a alternativa B. Então, tendo o dobro do raio, basta que a massa seja 4 vezes maior, e aí a gravidade vai ser exatamente a mesma nos dois planetas. O que é muito fofo, né, gente? Fala sério, muito bonitinho. Se vocês também acharam bonitinho, por favor, me contem nos comentários. E logo, logo a gente volta com o próximo exercício da FAMECA 2023. Já se inscreva no canal para você não perder. E é isso aí, gente. Se cuidem e até a próxima.